Eu sou Lucília Machado, sou terapeuta sistêmica e consteladora familiar. E hoje o nosso assunto vai ser um remedinho que, se a gente pudesse indicar, que é bom, gostoso e barato. Que remedinho seria esse? Um remedinho que cura todas as nossas dores, todas as nossas angústias. Então é um remedinho chamado perdão. É um remédio maravilhoso, mas que não é tão simples assim de se tomar. Porque ele pega em várias partes do nosso sentimento, do nosso coração, das nossas crenças, do mais fundo do nosso ser, das vergonhas, do que a gente é injustiça. Então ele entra não só pelo simples fato de perdoar, mas ele é um processo. É um processo de entendimento, de aceitação, e que por isso ele se torna tão poderoso. Então, o primeiro passo para a gente começar a trabalhar o perdão é olhar realmente que dano que foi causado, qual o tamanho, né, da complicidade, da complexidade de tudo isso, o que envolveu, né, na minha vida, qual é o tamanho assim, do meu prejuízo, das minhas dores, qual é a consequência do que foi. E aí comparar esse dano causado com o impacto de manter esse ressentimento na minha vida. Então, são duas balanças a se pesar, são dois lados da balança. O tamanho, né, disso, do que aconteceu, e o tamanho do que acontece hoje em eu manter isso na minha vida. E aí, no meio dessas dois pesos e duas medidas aqui, a gente tem a nossa participação ativa nesse acontecido. Em que ponto a gente também estava relacionado nesse fato que aconteceu? Até que ponto a gente também contribuiu, mesmo sem querer, para esse fato que aconteceu? Nós facilitamos, nós liberamos, o que nós fizemos? Olhar esse acontecimento como se fosse de fora. Em que ponto que a gente contribuiu para isso? Em que ponto a gente até estava ciente com o acontecimento, né? E o quanto é válido até hoje a gente manter isso. Então é o peso mesmo, pesar esses dois lados. O que aconteceu, qual foi o dano que causou e o que isso me causa hoje, né? Como é isso? O que acontece naquela época e hoje? Então essa é a primeira parte para a gente começar a se desvencilhar disso, né? A se desconectar. Porque a gente começa a decidir perdoar. A gente percebe que não aguenta mais, de que aquilo já está mais pesado e levando mais tempo do que deveria. E aí, entre esse pesar, a gente percebe que, poxa, tá pior aqui do que o que a pessoa me fez. Então, tá pior me manter nessa situação, tá durando muito, né? Então, isso é um ato inconsciente e individual. É só a pessoa que vai saber que até agora, aquele fato que aconteceu lá atrás, ele já passou. E que manter isso, né, até o presente momento, tá trazendo consequências muito piores. Então, o fato do que aconteceu, ele não pode ser mudado. Você não consegue mudar o que aconteceu. Já aconteceu, já passou, ficou lá atrás. Mas você pode sim mudar a sua maneira de olhar esse fato, de entender essa situação, de perceber o que pode ser feito agora. Então, dentro desse não perdoar, né, desse movimento inteiro, tem duas coisas dois comportamentos, né, que se instala na pessoa na hora em que ela tem um impacto de que ela fala, agora não dá para perdoar. O primeiro é a fuga, né? Evitar. A gente evita a pessoa, evita a história, evita lembrar. Então, todos os lugares que a gente vai, se lembra aquela pessoa ou se traz aquela situação, a gente não quer ir. Então, esse é um fato. É uma proteção, é um gatilho de proteção para evitar a dor. Só que com o passar dos anos, isso vai ficando impraticável, porque separa a família, separa amizades, você deixa de desfrutar
situações de passeios, de viagem, talvez porque aquela pessoa tá lá, às vezes você não vai no evento porque não quer cruzar com aquela pessoa. Então, com o tempo, isso vai te impactando de uma forma que dói, você vai se excluindo. E aí você vai ficando mais pesarosa ainda, porque além de já ter passado pelo dano, né, pelo impacto, você ainda vem trazendo isso por um longo período. Ou o comportamento de vingança, que aí o comportamento de vingança é aquele em que você fala, né, vai pagar com a mesma moeda, tem que pagar, de alguma forma tem que pagar. Então, a gente percebe nessa situação gerações e gerações se odiando sem nem saber por quê. Não tem mais o motivo do que aconteceu, mas a pessoa fica naquele impasse. Então, o perdão, que a gente tanto fala no perdão, o perdão é um instinto próprio do ser humano. Então, um animal irracional, ele perdoa, ele pede perdão. Sabe, você já viu o cachorrinho, quando ele apronta, que ele baixa e fica baixando, vem, lambe? É um sentimento de pedir, uma forma de pedir perdão. Então, o que acontece? Por que a gente não perdoa, né? Por que a gente não consegue perdoar se o perdão é uma escolha? É uma escolha que a gente faz não em benefício a terceiros, mas em benefício a nós próprios, em benefício à nossa vida. Então, o processo de perdão tem que começar de dentro para fora. E aí já não envolve mais a pessoa que praticou, mas sim a nós mesmos, a olhar para nós. Então, existem alguns tipos de perdão. A pessoa pensa que perdoar é não punir. E punir é com a lei, tanto a lei dos homens como a lei de Deus. Nós não temos capacidade de punir, mas não é nosso fato de perdoar que vai deixar que ele deixe de ser punido, entendeu? Então, o perdão realmente é para nós, é uma decisão interna, só nossa. E tem aquele perdão assim que a gente decide, que é o cognitivo. Eu decido perdoar. Aí depois tem o perdão emocional, que vem de dentro para fora, aquilo sai do fundo do meu coração. Eu decidi, e aí eu vou colocando os pesos nas balanças, né? E vou olhando quanto valeu, vou olhando principalmente em que brecha eu deixei para que aquele acontecido aquilo tivesse acontecido comigo. Eu deixei alguma brecha. Então aí vem o perdão emocional, que é o perdão que vem do coração. Leva mais tempo? Leva mais tempo. Aí tem o perdão condicional. Eu te perdoo se você fizer isso. Eu te perdoo se você fizer aquilo. Aí esse perdão começa a depender do outro. E aí começa a diminuir o outro. E aí, seja em qual for a relação, você sai do equilíbrio. Essa pessoa que está pedindo perdão, a que está pedindo perdão, ela se sente menor, inferiorizada. E aquela que está perdoando se torna maior. E não é esse caso, aí em nenhuma relação isso desequilibra novamente, para que aconteçam outras atitudes, entendeu? Aí vem a recisiva, porque um tá maior do que o outro, aí não dá. E tem aquele perdão incondicional, que é aquele perdão assim, eu te perdoo, independente do que foi, simplesmente eu entrego, eu entendi. E esse perdão parece que vem do dia pra noite, é como se assim, cansei de sofrer. Para mim chega, para mim acabou. Porque o perdão não tem a ver com eu sou obrigada a me reconciliar com aquela pessoa para poder perdoar ela. Não, a reconciliação é uma opção. Eu vou viver de novo, ou eu vou lidar com aquela pessoa, mas você quem sabe. Agora, o perdão é uma opção sua, que você faz e que você se liberta. É uma libertação que você dá para você. E aí, vamos dizer, mas eu não consigo esquecer. Eu não esqueço. E não vai esquecer. Vai ter Alzheimer para esquecer? A gente não esquece, mas a gente deixa de sentir. Já não é um ganho? Um ganho gigante, deixar de sentir uma emoção ruim. E o que deixar de sentir essa emoção nos traz? Melhora a nossa saúde cardíaca. O nosso coração agradece demais. Diminui o nosso colesterol,
porque a gente está bem fortalecido. Fortalece o sistema imunológico, aumenta a nossa expectativa de vida, porque ele dá alegria, ele dá leveza e reduz o nível de cortisol. O que o cortisol faz? Aumenta a pressão, ganha peso, sabe? Eleva a pressão e aí vira diabetes e vira uma confusão. E também diminui a depressão, que é um fato importante. E tem uma frase que é muito linda que eu vou ler. O perdão consiste em você se tornar herói da sua história e não mais a vítima. Não é lindo quando você consegue perdoar aquela pessoa e a sua vida começa a fluir? Ela flui, simplesmente flui. E você pode viver imensamente feliz, sem carregar nenhum constrangimento, e aonde você quiser, da forma que você quiser. Da minha parte é só, muito obrigada, fiquem com Deus, até a próxima.